Oi, gente. Agora eu vou fazer uma análise dos capítulos 14 ao 20 do livro O Assassinato de Roger Ackroyd. No capítulo 14, o Dr. Shepard finalmente percebe que ele e o Poirot não estão realmente na mesma página. O Poirot às vezes pede sua ajuda, mas ele não confia em Shepard com seus sentimentos mais íntimos. Isso pode ser devido ao capítulo anterior, né, que ele perguntou para todo mundo se eles tinham um segredo, se eles podiam falar esse segredo, e todo mundo só abaixou a cabeça e ninguém quis falar quais eram os segredos que cada um escondia. Então, não está claro se o Dr. Shepard agora entende que o Poirot estava tentando se livrar dele, enviando para checar a senhora Folliot. Essa senhora Folliot era a antiga empregadora da Úrsula, que agora estava trabalhando na casa do Roger. Então, a Úrsula trabalhava para essa senhora e o Dr. Shepard chegou até a conversar com ela para descobrir mais sobre a Úrsula. Porém, o Poirot não sabe se o Dr. Shepard está falando a verdade, então ele mesmo vai investigar isso melhor. E nesse capítulo nós temos também a senhora Ackroyd sofrendo de uma crise de nervos, em que ela está se encontrando deitada, né? Igual fala no livro, no máximo que as normas permitiam. E então o Dr. Shepard vai examinar ela. Então, a senhora Ackroyd, que é a mãe da Flora, ela começa a ficar numa situação muito suspeita, falando sobre aquela noite em que o detetive Poirot forçou todo mundo a contar seus segredos, mas ninguém contou, e ela fica muito incomodada com isso e acaba confidenciando isso para o Dr. Shepard. Então, o Dr. Shepard quer cobrar a verdade da senhora Ackroyd, mas ele não cobra essa verdade brutalmente. Ele permite que a mãe da Flora fale do jeito que ela quiser, mesmo que ela o faça de uma forma tortuosa e entediante. E à medida do relato dela, a gente vai vendo que a senhora Ackroyd está prestes a revelar um segredo ao Dr. Shepard, talvez porque o discurso de Poirot a tenha levado a confessar. Como os capítulos anteriores sugeriram, a senhora Ackroyd está em dívida há muito tempo. Ela está precisando de dinheiro e dependia de Roger Ackroyd. No entanto, a senhora Ackroyd não admite ter roubado o dinheiro da mesa de Roger. Isso tudo ela está falando no relato para o Dr. Shepard. Então, ela fala que ela apenas abriu o testamento de Roger, porque os homens não deixam claro para quem que vai o testamento, ao contrário das mulheres. Então, por isso, ela só queria saber para quem que iria o testamento dele. Ela não queria roubar nada. Então, isso talvez já era uma suposição, que ela estava tentando persuadir a Flora a fazer acordos com o Roger na noite em que ele foi assassinado. A gente não sabe se isso é correto, mas de acordo com essa suposição de que a senhora Ackroyd está em dívida e que ela estava buscando o testamento do Roger Ackroyd, então essa é uma suposição que pode até ser boa, né? Então, a senhora Ackroyd admite que tem escondido algumas coisas sobre si mesma, assim como o detetive Poirot afirmou que todo mundo tinha segredos, né? E nenhuma dessas coisas que ela esconde parece particularmente relevante para o assassinato de Roger. Ela é uma ladra, mas não uma assassina. E isso fica assim bem claro para mim, porque ela é a personagem que, sei lá, eu eliminei depois do Ralph Patton, né? Porque ele tava muito óbvio. E já a mãe da Flora é uma personagem muito boba. Não tem como, eu acho, ela ter matado alguém, sendo que ela só pensa em futilidades, assim. Que é gastar. É ao contrário da Flora, mas a Flora também tem um pouco disso, mas para mim a mãe dela é muito boba, né? Se permitiu contar essas coisas todas para o Dr. Shepard, então ela não é uma assassina, na minha opinião. Ela pode ter sido uma ladra, né? Abrindo ali o testamento querendo saber quem que é. Nesse capítulo, a gente vê que um diálogo entre a Úrsula e o Dr. Shepard
mostra que a Úrsula estava bastante interessada no Ralph, né? Ela fica perguntando onde ele está, ele tem que aparecer urgentemente. Então, ela parece conhecer Ralph melhor do que ela havia revelado anteriormente. Daí, o seu apelo repetido para que ele volte. Ela está aliviada, possivelmente porque Ralph tem um álibi, já que o assassinato aconteceu depois das 9h45 e, na verdade, é um tempo entre 9h45 e 10 horas, né? Então, a Úrsula, ela também é bem suspeita, né? A gente não sabia que ela conhecia o Ralph dessa maneira, então talvez, será que é um relacionamento amoroso entre os dois, né? Então fica esse questionamento sobre essa personagem. Como eu falei antes que o detetive Poirot e o Dr. Shepherd não estão na mesma página em relação a essa investigação do assassinato do Roger, então a gente pode isso fica mais claro ainda, porque pela segunda vez o detetive Poirot pede ajuda a Caroline, que é a irmã do Dr. Shepherd. E não só a irmã, né, mas como ela é a maior fofoqueira da cidade. Ela é uma importante fonte de informações, ela tem uma rede de amigos e outros fofoqueiros que podem reunir rapidamente quase todas as informações que Poirot solicita. E o Poirot, ele acaba solicitando para Caroline uma informação em relação às cores das botas que o estranho tá usando, né? Que tem as pegadas na janela do Roger Ackroyd. Isso vai ser uma coisa muito importante aparentemente para desvendar, né, o romance. Mas, por enquanto, a Agatha Christie não revelou por que o Poirot se preocupa tanto com a cor das botas, novamente enfatizando que o detetive Poirot e o Dr. Shepherd nem sempre estão trabalhando lado a lado. Então, isso foi muito interessante. Eu achei assim legal, não só porque ele pede informação para Caroline, mas também porque quando ele falou que todo mundo tinha segredos, o próprio Dr. Shepherd viu interiormente que ele também tinha segredos. Por exemplo, ele não contou pro detetive Poirot em relação a Miss Russell, né? Que ela foi perguntar para ele em relação aos venenos e todas essas coisas que a gente viu nos capítulos anteriores. E é uma coisa muito suspeita, né? Ela perguntar sobre venenos, sobre o que pode matar alguém sem deixar vestígios. E isso então mostra que ele tá escondendo uma coisa pro Poirot e aí o Poirot tá meio que decidindo trabalhar sozinho. Mesmo que ele já tinha falado que ele gostava dessa companhia porque ele relembrava, né, do amigo dele que também ajudava nas investigações. Mas a partir desse capítulo a gente tá vendo como que as coisas estão mudando, né, entre o Poirot e o Dr. Shepherd. Agora é o capítulo 15 que eu vou falar. Então, nesse capítulo, a Caroline claramente quer que o Dr. Shepherd conte ao detetive Poirot sobre a cor das botas o mais rápido possível, porque ela descobriu, né, sobre a cor das botas no capítulo anterior e viu que o Poirot achava que era uma cor, mas na verdade é outra. Então, ela parece não querer contar a ele ela mesma. Então, ela envia o Dr. Shepherd para a casa do Poirot, supostamente para entregar um pote de geleia, mas na verdade ela quer que ele conte essa novidade, né, essa notícia que ela descobriu. Depois que a Caroline mandou o Dr. Shepherd ir na casa do detetive Poirot entregar a geleia, o Poirot ele se recusa a explicar porque ele estava tão curioso sobre a cor das botas. No entanto, ele está interessado nas informações que o Dr. Shepherd oferece a ele sobre a Miss Russell e suas conversas sobre venenos. Então, ele fala que saiu uma notícia sobre cocaína, né, sobre o contrabando, então por isso que ele sabia que eles tinham conversado sobre venenos, drogas e cocaína. Assim como no capítulo anterior, a senhora Ackroyd, a mãe da Flora, revelou seus segredos, o Raymond também levou a declaração do detetive Poirot a sério. Ele está escondendo algo e ele decide que é melhor revelar os seus segredos.
O segredo de Raymond, no entanto, parece bastante trivial e certamente não é um grande motivo para matar o Roger Ackroyd, porque todos naquela casa queriam receber uma quantidade do dinheiro de Roger. Então, ele fica pouco suspeito, já que todos queriam o dinheiro dele. Então, ou ele ainda pode estar escondendo algo maior, mas tudo indica que não, que ele contou a verdade ali e que ele não é um grande suspeito. Mas o mesmo acontece com Blunt, né? O Poirot acredita que Blunt está apaixonado por alguém. Esse alguém a gente pode adivinhar que provavelmente é a Flora, com quem ele estava falando sedutoramente em um capítulo anterior. Então, como o detetive Poirot falou que todos estão escondendo um segredo, o da senhora Ackroyd já foi revelado, o do Raymond também, e o Blunt está escondendo um segredo. Será que é um caso de amor com a Flora? A gente vai ficar sabendo nos próximos capítulos, né? Um dos desafios do caso é que existem crimes múltiplos, um furto, o homicídio e a chantagem. Embora pareça fazer sentido que os crimes estejam conectados, não há garantia de que eles estejam, ou que eles estejam conectados de uma forma causal ou coerente. Isso que o Dr. Shepard e o detetive Poirot chegam à conclusão juntos, né? Que podem ter mais pessoas, né, envolvidas, não somente uma que chantageou, que cometeu o homicídio e o furto da carta, né, que estava na mesa do Roger. Nesse capítulo, a gente viu o detetive Poirot fazer um experimento com o Parker, né, que é o mordomo. Então, o Poirot convence seus suspeitos a ajudá-lo a resolver o caso, mas nem sempre está claro para que exatamente os está usando em seus pequenos experimentos. Por exemplo, no final do capítulo, Poirot dirá apenas que aprendeu algo importante com a recriação do crime por Parker e Flora, levantando a questão de se ele estava realmente interessado em saber se é possível ouvir vozes do terraço, ou se o seu experimento foi apenas um desvio para distrair alguém e divulgar um tipo diferente de pista. Agora vamos falar do capítulo 16. Nesse capítulo, as pessoas estão jogando o Mahjong, que é um dos poucos símbolos importantes do romance. A Agatha Christie gostava de usar jogos, especialmente jogos de cartas, como o Mahjong, como o jogo de pôquer. Então, esses jogos são como uma metáfora para a maneira como as pessoas escondem seus segredos dos outros. E Mahjong é um excelente exemplo. Mais uma vez, os fofoqueiros locais, que são a Caroline, a Miss Gannett, eles parecem ter melhores informações sobre o que está acontecendo do que o Dr. Shepard, que não sabe de nada, né? A Miss Gannett afirma que viu Flora com um homem, e talvez esse homem seja o Blunt. Ralph e Parker foram os principais suspeitos no caso. Agora, entretanto, a Miss Gannett levanta a possibilidade de que Flora poderia ter cometido o assassinato, porque ela foi a última a ver o assassinado, né, que foi o Roger. Então, geralmente, nos crimes, a última pessoa que vê o morto é a assassina, né? Isso prenuncia a maneira como Poirot começará a investigar Flora mais de perto. Caroline, junto com Miss Gannett, parece saber muitas coisas que o Dr. Shepard não sabe. Por exemplo, a Miss Gannett falou que viu o Poirot indo a Cranchester, que é uma cidade próxima, né, por algum motivo. Evidentemente, o Poirot ainda está escondendo muitas coisas do Dr. Shepard, lembrando aos leitores que, ao contrário do que Poirot afirmou, ele e Shepard nem sempre são parceiros. Nesse capítulo, o Dr. Shepard compartilha a informação sobre o anel de ouro que eles acharam no lago. Então, nesse anel tem uma informação inscrita na parte de dentro, que está escrito DR. E esse caso do Dr. Shepard compartilhando essa informação nos mostra a maneira como Shepard e os outros personagens às vezes se tornam imprudentes e divulgam informações secretas que fariam melhor manter para si mesmos. O capítulo termina com mais uma das percepções de Caroline sobre o caso, que até agora provou ser precisa. Flora não ama Ralph. E Carolina fala até mesmo
que Flora pode estar casada com Raymond. Então, o anel de R poderia ser muito bem uma alusão ao Raymond. Agora, vou falar sobre o capítulo 17. Nesse capítulo, o Poirot sugere que ele tem outra teoria sobre quem poderia ser o chantagista, Parker ou outra pessoa. E o Poirot afirma ter sabido tudo sobre o Major Ellerby, que é o antigo patrão do Parker, embora não haja nenhuma explicação de como o detetive Poirot soube disso. Então é muito interessante a história de como o Parker se mostrou um grande chantagista, né? Ele chantageava o antigo patrão para que não revelasse todo o seu segredo. E nesse capítulo, o Poirot vai conversar com o Parker. E o Parker insiste que ele não matou o Roger. E o Poirot parece acreditar nisso. Então o Parker, ele só chantageava. Ele não é um assassino. Então é importante observar que o Parker parece pensar que Roger, e não a senhora Ferrars, foi o verdadeiro alvo da chantagem, sugerindo que Parker está mentindo ou não sabe realmente o que está acontecendo entre Roger e a senhora Ferrars, e, portanto, provavelmente, ele é inocente do assassinato. O Poirot parece não se importar que o Dr. Shepherd tenha revelado as informações confidenciais sobre o anel de ouro na lagoa, possivelmente sugerindo que o Poirot não compartilhou nenhuma informação verdadeiramente crucial com Shepherd. Então, já que era uma informação meio irrelevante, então tanto faz se a cidade inteira estivesse sabendo a respeito disso. E é o que aconteceu, né? Criando 1000 teorias sobre o que o anel queria dizer. O Parker agora tem um álibi bastante sólido para não matar o Roger, o fato de que ele ainda é um mordomo. Nenhum mordomo com tanto sucesso em chantagear alguém tão rico como a senhora Ferrars continuaria a ser mordomo por muito tempo. O Poirot também observa que a ausência da carta não prova necessariamente que o assassino sabia sobre a chantagem, mesmo que parecesse saber a princípio, porque a carta pode muito bem ter sido queimada pelo próprio Roger Ackroyd, né? No final do capítulo, o Dr. Shepherd recebe uma ligação onde ele vai ter que fazer um reconhecimento facial para ver se um suspeito chamado Charles Kent é o assassino de Roger. Então, o capítulo termina com uma espécie de suspense. Agora que o estranho foi preso, pode haver um novo insight ou novas complicações para o caso. Agora eu vou falar sobre o capítulo 18. Como nos capítulos anteriores, nem sempre está claro por que Poirot está fazendo certas perguntas a seus suspeitos. Ele pergunta a Kent sobre onde ele nasceu, mas parece não haver nenhuma razão óbvia para que Poirot precisa perguntar sobre isso. Parte do charme de Poirot e do romance de Agatha Christie em geral é que o detetive Poirot nem sempre explica por que ele faz o que ele faz. No entanto, ele geralmente explica tudo nos capítulos finais do livro. Eu ainda não... Esse é o meu primeiro livro da Agatha Christie, mas eu já vi o filme O Assassinato do Expresso do Oriente e é exatamente isso. Tudo no final é explicado, né? E isso é bem interessante. A conversa de Poirot com Kent aparentemente foi produtiva. O Kent deu a ele uma ideia que ele não tinha antes. No entanto, ele não diz ao Dr. Shepherd qual pode ser essa ideia. Então, realmente, o Dr. Shepherd parece que não está sabendo de nada, né? Nessa investigação. Agora, vou comentar o capítulo 19. E nesse capítulo, o Dr. Shepherd encontra o detetive Raglan, que fala para ele que o Charles Kent tinha um álibi, que ele foi em um bar e a garçonete reconheceu ele. Então, o Charles Kent ajudou a aprofundar a investigação de Poirot, mas evidentemente ele não poderia ter sido o assassino, devido ao álibi que ele tinha. O capítulo também nos informa do fato de Poirot ter um sobrinho com problemas mentais. Raglan admite que respeita Poirot, apesar de ele não bater bem da cabeça assim como o seu sobrinho. Deve ser de família, ele diz.
Por fim, descobrimos o verdadeiro motivo pelo qual o detetive Poirot pediu a Parker e a Flora para recriar a cena do crime. Ele enganou Flora, fazendo-a revelar que ela havia mentido sobre seu álibi. Portanto, conclui-se que Flora é a ladra e inventou a história de desejar boa noite ao tio para esconder a verdade. Quando Flora admite que pegou o dinheiro, ela também admite que se ressentiu da mesquinhez e comportamento controlador do seu tio, Roger, sugerindo que ela podia ter tido motivo para matá-lo. A cena também confirma que Blunt está atraído por Flora, daí o seu comentário amargo: "Compreendo, sempre Ralph." O detetive Poirot não apenas desempenha o papel de um detetive cujo trabalho é resolver um crime e seguir em frente, ele também atua como uma espécie de conselheiro romântico do Major Blunt, que, de forma um tanto surpreendente, segue o conselho de Poirot sem questionar. Então ele sai, né, pela porta do jardim, porque o Poirot fala que a Flora deve ter ido por ali. E o Poirot é um detetive, mas de modo geral ele é um estudioso da natureza humana. Agora falando do capítulo 20. A confissão de Flora pelo menos esclarece algo, já que agora é possível que Roger já estivesse morto entre as 8h50 e as 9h45. Ele poderia estar morto já às 9h30, quando Roger foi ouvido conversando com alguém. E o horário descartado anteriormente é entre 9h45 e 10h, já que a Flora disse que tinha visto o tio e dado boa noite para ele às 9h45 da noite. Poirot revela que muitas vezes está disposto a resolver o problema com as próprias mãos, mesmo que isso signifique se comportar de forma pouco ética. Ele publica uma história falsa no jornal com o objetivo de enganar alguns dos suspeitos, que podem estar mentindo em nome de Ralph, para que esses se manifestem. Mentir para centenas ou mesmo milhares de pessoas que leem o jornal certamente pode ser considerado um ato antiético, mas para Poirot é justificado pelo fato de que pode levar à resolução do crime. E, além disso, nesse capítulo também, o Poirot marca uma consulta com a Miss Russell, né? Também um ato antiético, mas para tentar resolver e descobrir novas informações. O detetive Poirot sente que Miss Russell é leal a Charles Kent de alguma forma. Nesse capítulo ele fala que talvez tenha uma relação ou de irmão ou de um filho, uma relação masculina indesejável. Então, quando Poirot mente e diz a Russell que Charles é culpado do crime, ele confirma suas suspeitas. O detetive Poirot nem sempre sabe tudo, mas ele sabe como lidar com suspeitos e convencê-los a divulgar informações ocultas que possam ser úteis para o caso. Ele também descobre por que o sobrenome de Charles é Kent. Russell o nomeou em homenagem à cidade onde ele nasceu. Observe que, à medida que o romance avança, os segredos que os personagens desistem tornam-se cada vez mais dolorosos. No ano de 1920, ter um filho ilegítimo seria visto como uma coisa vergonhosa pela maioria dos leitores de Christie. Por isso que a Miss Russell pede por favor para que isso não saia dali, né? Porque ela poderia perder até o emprego dela como governanta. O próprio Poirot não parece julgar o comportamento de Russell de forma alguma. Seu objetivo é chegar à verdade sobre um crime específico. E é interessante também como o Dr. Shepard sempre fala que a Miss Russell deveria ter sido uma mulher de grande beleza, né, na juventude. Então, talvez por isso, né, ela se envolveu com algum homem que achou ela muito bonita. Ela teve esse filho ilegítimo e deixou ele para cuidar em algum lugar. E aí ela fala que, infelizmente, ele foi se tornando um homem de vícios, né? Gradualmente, o Dr. Shepard passou a respeitar Poirot cada vez mais. Isso fica claro também no final do capítulo 20, quando Poirot fala que a Caroline fez aquela dieta vegetariana só porque não tinha carne, né? Então ele sabe que ela adotou aquela dieta vegetariana só naquele dia. E se ele ficasse para jantar naquele dia,
seria outro dia de dieta vegetariana. E embora o Dr. Shepard tenha subestimado Poirot no início, ele agora entende que Poirot trabalha lenta e metodicamente, juntando peças de evidência, como a pena de ganso e o testemunho da Miss Russell. Então, isso tudo forma uma teoria adequada. E eu estava pesquisando, no uso de drogas, a pena de ganso pode ser usada como uma agulha, né, para administrar as drogas, como a cocaína no romance. Isso eu tive que pesquisar porque eu não estava sabendo como que a pena de ganso estava se encaixando no romance. Eu não tinha pensado que seria como uma agulha, né? Então, isso tudo porque o filho da Miss Russell é um viciado em drogas e por isso que tudo se juntou ali, né? O Poirot descobre que ele tem uma relação com a Miss Russell não por causa das semelhanças físicas, como o Dr. Shepard pensou, mas por causa da pena de ganso, né? Ele é muito metódico, o detetive Poirot, e ele descobriu isso sozinho. Então, é isso. Então, chegamos ao fim do vídeo com a análise dos capítulos 14 ao 20, e eu pretendo fazer outro vídeo com a análise dos capítulos finais, então a gente termina esse romance da Agatha Christie. Até a próxima, pessoal!